la la la. Pula, cara preta, pula. Bom dia, o grupo presente de hoje apresentará os campos da investigação da filosofia e seus períodos. Prestem bastante atenção, para que a compreensão seja melhor. Agora nosso primeiro integrante do grupo, Fábio, irá falar sobre os principais filósofos do período pré-socrático. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo pré-socrático. A sua ideia primordial era a água. Para Tales de Mileto, o princípio primordial da vida era a água. Já Anaximandro de Mileto, ele tinha uma ideia mais abstrata. Para ele, ocorriam mudanças em todos os processos. Para ele, nada se perdia. Já Pitágoras, ele tem uma ideia mais diferente de Anaximandro e de Tales. Para ele, o princípio primordial da vida eram os números. E Leucipo, o princípio primordial da vida era o átomo. Para ele, existia o vazio e esse vazio seria preenchido pelos átomos. Tudo muda o tempo todo. E a natureza está ligada à mudança, porque o universo ela está em fluxo contínuo. Tudo muda o tempo todo. Já Parmênides, ele tem uma ideia oposta à de Heráclito. Para ele, nada muda. Para ele, as coisas nunca não são. Agora temos nossa colega Larissa, falando um pouco sobre as características da cosmologia. Características da cosmologia. Ela é uma explicação racional sobre a origem do mundo e as transformações da natureza, na qual os seres humanos estão incluídos. Ela busca um princípio primordial, natural e eterno gerador de todos os seres. Ela não admite de forma alguma a criação do mundo a partir de um nada, mas ela afirma que existe um princípio natural de onde tudo vem e para onde tudo retorna, que se chama physis. Ela é a causa natural da existência e das transformações do mundo. A physis, ela é imortal, mas as coisas geradas por ela são mortais. Ela também é imutável, mas os seres gerados por ela são mutáveis, eles estão em contínua transformação, mudando a todo momento de qualidade e de quantidade. Então o mundo ele está em contínua transformação. Agora a nossa terceira integrante do grupo, Alicia, irá falar um pouco sobre dever, período pré-socrático. Das coisas chama-se devir. O devir é a passagem de um estado ao seu contrário. Por exemplo, novo, velho, noite, dia, claro, escuro. Agora imagine se a gente só conhecesse um lado dessas colocações, como alegria, felicidade, e não conhecêssemos o seu oposto. Por exemplo, tristeza, morte. Talvez a gente não soubesse dar valor a essas colocações. A integrante, a Sheila, irá falar um pouco para nós sobre período socrático. Este período coincidiu com o apogeu político, cultural e econômico da cidade-estado de Atenas, conhecido como século de Péricles. Nesse período de desenvolvimento foi criada uma nova forma de governar, que foi a democracia, que se baseava basicamente pelo princípio da isonomia, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de participar ativamente das decisões da cidade ou da polis. É importante ressaltar que apenas uma pequena parte da população masculina era considerada cidadãos. Jovens menores de 21 anos, escravos, mulheres, idosos e os estrangeiros, ou metecos, como eram conhecidas as pessoas que não eram nascidos em Atenas, não tinham tais direitos políticos. Apesar das limitações, a democracia ateniense era democracia direta, ou seja, os cidadãos não tinham somente o direito ao voto, mas também o direito à palavra. Dessa forma, foi sendo substituído a forma de educação aristocrata, que se baseava na formação de uma pessoa que era formada fisicamente e que seus pensamentos eram remetidos à admiração dos deuses e... A nossa amiga Larissa vai falar um pouco para nós sobre sofistas versus Sócrates. Eles diziam que os filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e de contradições que diziam que eles não tinham utilidade. Então eles queriam ensinar a arte de persuasão aos jovens, queriam ensinar a eles que eles soubessem defender opiniões e oposições, que eles apenas ganhassem a discussão. Então o pai da filosofia, Sócrates, ele foi contra os sofistas porque ele dizia que
eles não tinham amor pela sabedoria e nem respeito pela verdade, porque eles faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade, né? Então Sócrates, ele propôs que as pessoas conhecessem a si mesmo. Sócrates, ele não escreveu nada. Quem escreveu sobre ele foi o ateniense Platão, que foi um dos discípulos dele. Ele dizia que Sócrates, ele andava pelas ruas e pelas praças fazendo perguntas, como por exemplo, você sabe o que é isso que você está dizendo? Você sabe o que é isso que você acredita? Então as pessoas, elas estavam começando a ficar curiosas e ao mesmo tempo até irritadas, porque elas começavam a perceber que elas não sabiam a resposta das suas perguntas. O pior não era nem isso, o pior é que elas acreditavam que Sócrates sabia a resposta das perguntas, mas Sócrates não sabia. Ele dizia, eu também não sei, por isso estou perguntando. Sócrates, ele procurava a essência de que uma coisa, um valor, uma ideia é verdadeiramente. Então, o que o nosso pensamento conhece sobre a essência se chama conceito. Então, qual é a diferença de opinião e conceito? Opinião vem de pessoa para pessoa, lugar para lugar, de época para época. Já o conceito, ele é uma verdade universal. Então, Sócrates, ele estava sendo visto como um perigo, porque eles faziam os jovens pensarem. Então, os poderosos, eles acreditavam que se as pessoas não pensassem, elas aceitariam as coisas como elas são. Então, Sócrates, ele foi condenado a suicídio, foi condenado a tomar um remédio cicuta, porque ele não se defendeu. Ele dizia que se ele se defendesse, ele estaria aceitando as acusações feitas a ele. Agora, a Maria Eire irá falar para nós sobre as características do período socrático. As características do período socrático são 7. As questões humanas, que diferente do período pré-socrático, onde os filósofos estavam mais preocupados em definir a essência da natureza, neste período as questões estavam relacionadas ao humano, onde o foco sai da natureza e vai para o homem. A segunda é o homem como um ser racional, onde ele pensa e reflete sobre o que foi pensado, indagando seus próprios pensamentos. A terceira são os pensamentos verdadeiros, que todos os pensamentos devem seguir seus próprios critérios, para que assim consiga ver a verdade que se procura em pensamentos. A quarta, a moral e a política, que desde quando foi introduzida a democracia, foi necessário ter normas ou condutas para que a sociedade conseguisse conviver bem. E na política é o debate e a troca de opiniões sobre os argumentos dessa democracia. Característica, opinião versus imagem das coisas. Houve uma conclusão dualista, ou seja, duas realidades foram separadas. O mundo sensível, correspondente à matéria e compõe-se das coisas, isto é, as sensações, e o mundo inteligível, que corresponde às ideias. A sexta característica, o trabalho do pensamento, onde o pensamento é a única forma de atingir a purificação intelectual. A sétima, os sofistas versus Sócrates e Platão. O sofista situava suas reflexões a partir de dados empíricos, sem se preocupar com a investigação de uma essência da virtude, da justiça, a partir da realidade vivida. Já Sócrates e Platão buscavam fundamento para as interrogações humanas. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia de Sócrates. E agora, com transmissão ao vivo, Wégila, Juan, Grazi, irão falar sobre o período sistemático. Continuando, ainda sobre período sistemático, a nossa aluna, Daiane, irá falar mais um pouco sobre esse período. Podemos dizer que os campos de investigação da filosofia são três. O primeiro é o conhecimento do ser, da realidade fundamental e primordial do ser
todas as coisas, ou da essência de toda a realidade. Este campo é chamado de ontologia. O 2 é o conhecimento das ações humanas ou dos valores e das finalidades da ação humana, das ações que têm em si mesma sua finalidade, a ética e a política, ou a vida moral, que são os valores morais, ou a vida política, que são os valores políticos. E o ponto 3 é o conhecimento da capacidade humana de conhecer, ou o conhecimento do próprio pensamento em exercício. Nesse campo fica a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, a teoria do conhecimento, que oferece os procedimentos que conhecemos, as ciências propriamente ditas e o conhecimento do conhecimento científico, isto é, a teoria das ciências ou da epistemologia, que estuda e avalia os procedimentos empregados pelas diferentes ciências para definir e avaliar seus objetos. Agora, para encerrar, nossos integrantes, Tiago, Bárbara e Igor, irão falar sobre período helenístico. Eu vou falar sobre o período helenístico. O período helenístico foi o último período da filosofia grega, quando a polis grega desapareceu como centro político, deixando de ser principal influência para os filósofos da época. É também conhecido como período na filosofia cosmopolita, onde o ditado era: o mundo é nossa cidade e que nós somos cidadãos do mundo. Ou seja, eles passaram de ser cidadãos de uma cidade-estado, que era a polis grega, e passaram a ser cidadãos do cosmos, que é o mundo. Esse período, essa época, é constituída por vários sistemas que tentavam entender a realidade e os humanos, as relações entre eles. Ética, teologia, etc. Só não continha o campo político, porque isso era ação dos imperadores. Ou seja, eles queriam entender o mundo ou o universo. Só isso. Datam desse período 5 grandes sistemas, onde sua influência só será sentida no pensamento religioso. O primeiro é o estoicismo, que foi a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de conhecimentos externos. O principal filósofo é Zenão. O segundo é o epicurismo, que é a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. O principal filósofo é Epicuro. Bom, eu vou falar sobre o cinismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Bom, o cinismo era o seguinte: as pessoas precisavam ter uma noção do que tudo que era material não significava muito para as pessoas. Tipo, se eu tenho o conhecimento, não preciso de coisas materiais. Todo mundo precisa de coisas materiais que o ser humano cria, mas a maioria das coisas que as pessoas criam não é o que necessitamos. O cinismo dizia o seguinte: você precisa de consciência e esquecer as coisas materiais. Perdão. Agora, o ceticismo. O ceticismo era simplesmente o que você tinha de uma ideia, você precisava procurar minuciosamente para saber o que era verdade e o que era falso. Você não podia simplesmente aceitar tudo que diziam. Precisaria dizer, explicar e minuciosamente, novamente, deduzir e saber se era correto o que estava sendo dito. Agora, os neoplatônicos. Os neoplatônicos pensavam simplesmente num único, que era o quê? O único ser que criou o planeta, o mundo e tudo que há nele. Os religiosos, depois de um tempo, usaram esse fato do neoplatonismo, que foi para falar sobre o catolicismo, dizendo que Deus criou o mundo. Pronto, galera, espero que vocês tenham entendido a explicação dos integrantes do grupo sobre os períodos da filosofia grega. Obrigado pela atenção de todos. Calma, para tudo, acharam que o vídeo ia acabar sem antes passar os Smoke weed every day. Já.
Então ele não se defendeu e ele preferiu Para Heráclito, Aristóteles distingue e classifica todos os saberes científicos e filosóficos em reino.